João, capítulo 19. Jesus é humilhado e espancado. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus, e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E esbofeteavam seu rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: Vede, eu o trago à vossa presença para saberdes que eu não encontro neste homem motivo algum que o possa condenar. Pilatos cede ao clamor dos judeus. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: Eis o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos contestou-os, dizendo: Levai-o vós outros e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer, pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: De onde vens tu? Todavia, Jesus não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu: Tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: Não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Deste momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando: Se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora, no tribunal, e sentou-se no trono do juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta. Quando então Pilatos declarou aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, exclamavam: a morte, crucifica-o. Então Pilatos lhes perguntou: Devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: Não temos rei senão César. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. A crucificação de Cristo. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Todavia Pilatos lhes asseverou: O que escrevi, escrevi. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Comentaram assim uns com os outros: Não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura ao declarar: Dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sortes pela minha túnica. E assim procederam os soldados. A mãe e os amigos junto à cruz. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Em seguida, disse Jesus ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Está tudo consumado. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então, embeberam uma esponja com vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de isopo e a ergueram até a boca de Jesus.
Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Jesus foi transpassado. E porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar seus corpos. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro homem que com Jesus havia sido crucificado. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. E aquele que a isso presenciou, disso deu o seu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade para que também vós creiais. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E mais ainda, como diz a Escritura em outra passagem: olharão para aquele a quem transpassaram. Jesus é sepultado. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim, pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus, e considerando que o sepulcro ficava próximo. João, capítulo 20. Jesus não está no sepulcro. Ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Jesus ressuscitou e vive. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: Se tu o tirastes daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Mariam. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai e, ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: Estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Cristo abençoa com seu Espírito. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana,
Os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Felizes os que não viram e creram. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, por que me viste e acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Creia em Jesus, o Filho de Deus. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 21. Jesus aparece na praia e ensina. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. E eles o encorajaram: Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: Moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: Não. Então Jesus orientou-os: Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: Trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: Vinde e tomai vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Pedro é restaurado por Jesus. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas?
E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou-o Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te afirmo: quando eras mais jovem, tu vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: Segue-me. O discípulo amado e este livro. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Assim que Pedro o viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: Se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim: Se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu, e sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam.